E aí, pessoal, tudo bem? Graça e paz a todos vocês. Estamos aqui nessa noite com uma pessoa muito importante. Para nós é importante, importante também vai ser o que ela vai deixar aqui para cada um de nós, tá? Uma boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você. E que o Senhor, o Espírito Santo, ele te visita neste momento agora, tá bom? Hoje nós vamos ouvir coisas importantes para nós e vamos crescer, né, Nicolas? Sim, hoje vamos começar com um podcast maravilhoso, com testemunho, palavra, tudo do bom e do melhor, porque o Senhor Jesus merece toda a honra e toda a glória. E estamos com todo um povo aqui planejado, toda uma equipe aqui preparada, que não podemos deixar de apresentar, não é mesmo? Temos que apresentar. Então, vamos estar começando com a parte de trás e depois a gente vai para a convidada. Pode ser, Então pode. pode ser. Então vamos lá, Lucas. Fala um pouquinho aí. Oi, rapaziada. Vamos lá para mais um podcast, mais uma palavra saindo quentinha para vocês. Deixei no comentário o que vocês achou. Comentem dicas aí para os próximos vídeos. Não esqueça de seguir a gente, cada rede social, tanto no Instagram quanto no TikTok, no YouTube. Estamos em todos os cantos aí, tá? Aproveitem bem a palavra, absorvam bem ela e que Deus abençoe cada um de vocês. Aleluia. Boa noite, boa tarde, bom dia. Que Deus venha abençoar cada um de vocês. Que o Espírito Santo abra os ouvidos espirituais de vocês para que a palavra de hoje venha penetrar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia. Bom, a Aline só esqueceu de se apresentar pelo nome, mas aleluia. E bom, hoje estamos aqui. Agora a cereja do bolo. Vamos apresentar em nome do Senhor Jesus Cristo para a honra e glória dele. Vamos apresentar a nossa querida convidada, maravilhosa amiga que está aqui, a apóstola Cleonice. Dá um oi pra gente. Boa noite a todos, graça e paz. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou grata a Deus pelo convite. Estou feliz de verdade por poder estar com irmãos em Cristo, meus amigos do meu coração. Amém. Aleluia. E vamos começar? Vamos, amiga mesmo. Estava conversando com ela ali fora, 25 anos, 20 anos, né? Que eu te conheço, uma jornada, uma caminhada, te admiro bastante. Posso, admiro e aprendi muitas coisas, né? Andando contigo. E, bom, vamos a uma conversa bem gostosa aqui, agradável, né? E como nós temos um tempo aqui cronometrado, eu por mim nós ia ficar até meia-noite. Mas, amém. A gente quer saber, né? Eu acho que essa cidade, muitos que te conhecem aí fora também, quer saber quem é a apóstola Cleonice. Você pode contar para nós um pouquinho? Do início. Eu estou aqui em Jaguariúna há em torno de 27 anos. Né? Quando eu cheguei aqui, não era convertida ao Senhor. Né? E Deus, né, me escolheu para esse propósito, para servir, porque a palavra do Senhor no livro de João diz assim, que não foi nós que escolhemos a Ele, mas Ele que nos escolheu. Então, cheguei aqui e aprendi a amar essa cidade. E aqui o Senhor alcançou a minha vida, transformou a minha vida. Entrei num processo com o Senhor e eu brinco assim que esse processo, realmente o nosso processo vai ser até a eternidade, né? Até nós fechar os nossos olhos. Mas a cada dia a gente tem vivido aquilo que o Senhor tem projetado nas nossas vidas. Alguns anos após a minha chegada aqui, eu fui me converti, né? Tive a minha conversão e fui a primeira a servir o Senhor na minha casa. E quando a gente chegou assim, a gente já chegou, Deus fazendo um rebuliço, né? Fazendo um rebuliço. E ali Deus já virou a nossa vida de ponta cabeça, porque Deus, né, ele complica, descomplica e não explica. Né? Esse é o Deus poderoso. Ele mexe mesmo, ele, né? Ele faz e quando ele tem um propósito na nossa vida, ele escolhe realmente aquilo, literalmente, ele escolheu uma pessoa pequena. Aqui tem um Zaqueu. Mas graças a Deus por isso, porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo, as coisas fracas, as coisas que não são, para confundir aquelas que acham que são. Então, o ministério, a gente começou a servir ao Senhor, a gente já
Deus, o Espírito Santo já foi desenvolvendo a chamada na nossa vida, a gente nunca conseguiu ficar ali quietinho dentro de uma igreja, ali sentadinho. A obra já foi de cara, né? A obra foi de cara nas nossas vidas e, né, a gente sempre ali trabalhando na seara do Senhor. Às vezes nós nem entendíamos muito, né? Mas a gente estava ali com o coração aberto, fazendo a obra do Senhor, né? Ganhando almas para o Senhor. E ali foi já, o Senhor já foi nos marcando, né? E passou alguns anos, eu tenho duas filhas, né? Amanda, a minha mais velha, que é casada, tá com, não vou falar a idade, é casada, né? Mulher que nem esse problema, brincadeira, né? E eu tenho o marido Arda, né? Que é ainda adolescente. E na época eu não tinha a marido Arda, né? Quando o Senhor me chamou, eu tinha a Amandinha. E o Senhor começou, como eu disse, um processo, a gente já estava atuante na obra. E eu digo assim que antes já chego na parte do ministério, comunhão plena, né? Preciso falar um pouquinho de mim, porque a gente surgiu também, Sim. né? Não foi de nada, foi tudo debaixo de um propósito, de uma forja de Deus. E alguns anos ali servindo ao Senhor, ainda com a Amanda pequena, no meu primeiro casamento, eu gosto de deixar claro, né? Questão de casamento, a gente vai testemunhar. Você fala assim, ah, como assim? Primeiro casamento, né? Mas eu fiquei viúva muito cedo. E eu tinha sido ungido pastora há 4 meses. Estava com uma igreja para conduzir uma criança de 9 anos e uma de 5 meses no ventre. E eu lembro assim que foi muito difícil de início, né? A gente tinha aquela vida assim pré-estabilizada, né? Dentro dos conformes, tudo dando certo. E como eu falei, Deus ele permite algumas coisas na nossa vida que a gente momentaneamente não entende. E aí Deus recolheu o pai das minhas filhas, ele era muito atuante na obra, e realmente a gente viu ali que, né, foi uma glória com o Senhor, e, né, estava preparado. E ali eu fiquei, né, com as minhas meninas e me sentindo assim, igual o Jó 14:7, como uma árvore cortada, né, como uma árvore cortada. E eu falava com o Senhor, meu Deus, eu me sinto cortada nessa terra, como que eu vou desenvolver meu ministério, Senhor? Como que eu vou desenvolver meu ministério? Né, me sinto tão pequena, tão incapaz, porque a gente, né, se sente assim em alguns momentos da nossa vida, e somos mesmo, né, a palavra do Senhor diz que por nós mesmos não somos capazes de nada, a não ser o Senhor. E eu lembro que eu fiquei, vou tentar dar uma resumida, porque o testemunho é longo, como a Bispa Luzia bem disse, nós poderíamos ficar aqui até depois da meia-noite falando, né. E eu ali naquele processo de perca, naquele momento, processo de luto, eu lembro que o Senhor eh, já estava começando uma forja muito grande na nossa vida, porque eu lembro que a gente estava ali velando o pai das minhas filhas no meio de uma campanha, de uma busca de um propósito. Eu lembro que aquele velório, pasme, o que eu vou dizer, foi um momento assim muito marcante no espiritual, porque a gente sabe que quando a gente se prepara, quando nós nos preparamos diante do Senhor, a gente só passa de nível, né, vai com a glória. Então a gente com esse entendimento, não há um desespero, há uma dor, mas não há um desespero, porque a gente conhece o destino que a palavra de Deus nos dá quando nós estamos na presença do Senhor. E eu lembro que foi muito marcante. A gente realizou aquele velório, numa noite, e na outra noite nós estávamos no mesmo local, dentro da igreja, na frente daquele altar adorando o nome do Senhor. Então o Senhor realmente me forjou. Eu tive várias percas durante a caminhada, e todas por uma permissão, por um processo, porque quando a gente vem para o Senhor, a gente tem que entender que o que o apóstolo Paulo diz é: não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a vida não é mais nossa. Nós deixamos ela à disposição do Senhor. Então a gente vai passando, bispa, por processos e, como eu falei, são fortes. O Senhor vai nos capacitando através disso, porque quando nós começamos a cuidar de pessoas, é necessário que nós tenhamos uma caminhada, né? É necessário que nós não contemos o testemunho do outro, mas aquilo que nós vivemos como experiência. E a gente foi superando aquilo ali, né, com a minha menina, e grávida, eu falava, Senhor, eu tentei entregar muitas vezes no ministério,
porque pelo fato da gente ser mulher, ainda a gente sabe que existe, visto infelizmente, um preconceito muito grande, mesmo no meio religioso existe. Então a gente sabe que o descrédito é grande, além de você ter que vencer o inimigo das nossas almas, você tem que vencer aqueles que não te compreendem, aqueles que te julgam, É uma né? batalha, né? No Uma meio batalha religioso grande. existe isso, né? Existe. Em Cristo não existe, mas no meio religioso, né, Existe. existe isso. Então, essa perca, naquele momento, Deus usou aqui, até mesmo dentro da nossa cidade, como uma marca para estabelecer o nosso ministério, o nome da Comunhão Plena, para mostrar ali que não era só mais um, não era só mais uma porta, não era só mais uma denominação, não era só mais um, porque muitas vezes as pessoas contextualizam isso. Ah, mais uma igreja, mais uma igrejinha. E não entendem que é mais um projeto do Senhor, Mas né? isso mesmo. É. Eu E projeto penso. do Senhor não tem grande ou pequeno, só tem projeto do Senhor, né? Verdade. Quem dá a dimensão é Ele. E aquilo ali foi uma marca, mas eu ali relutante por essa questão desse preconceito, de ter que entrar nos lugares e carregar um título, né? Como pastora, eu iniciei, né, como pastora, e Deus foi trazendo o crescimento ministerial, a honra, as noções que vieram futuramente. Mas naquele momento era muito difícil. Você tá no meio de pessoas, você tem que provar que Deus era com você. Provar. E ainda mais aqui uns 20 anos atrás. Era complicado, apóstolo. Era difícil. A gente, eu falo por mim também, assim, a gente via a separar, né? Mulher é mulher, homem é homem. Né? Então era complicado, era difícil. Mas Deus, Ele nos chamou. E eu creio que, como a gente conhece, né, sua vida, seu testemunho, a gente sabe desse chamado do Senhor. E é uma coisa que a gente vê, assim, crescendo. Não é fácil. Às vezes a gente olha, vê assim, e fala, meu Deus, tá fluindo, tá conseguindo, porque é uma conquista muito Sim, grande. e como a gente não vem, como a gente hoje sou apóstola presidente do ministério, então como a gente não vem de um renome, ainda também se torna, mais uma dificuldade, Sim, né? As comparações, e Deus sempre tem um tempo certo, um processo para cada um, nós não temos que avançar, pular etapa, melhor dizendo, sim, avançar, nós precisamos avançar, né? sim. Mas nós não precisamos, não podemos nos comparar. Então, além de você vencer a barreira, de você ter o ministério, ser uma pastora, né? Ainda você tem que vencer todo aquele preconceito, todo o julgamento, né? As pessoas querem que seja do jeito dela, elas, né? Elas têm uma ideia, elas querem medir muitas vezes. Então, a gente veio, né? Nesses 15 anos, hoje, 16 anos, melhor dizendo, hoje é Comunhão Plena. No dia 12 de dezembro agora de 2025, o Ministério completou 16 anos. Nós temos a sede aqui em Jaguariúna, nós estamos com 4 igrejas. Nós temos a sede na Cidade Alta, lá no bairro Vila Nova, na Almeida Salim. Nós temos aqui uma igreja aqui na Vila Sertaneja, né, uma congregação, como eu plena. Tem mais uma congregação na cidade de Arapoti e mais uma em Venceslau Brás. Glória a Deus. E estamos debaixo de uma promessa, né? E no tempo do Senhor vai acontecer. Mas para a gente chegar até aqui, foi o que eu estava dizendo, na questão de você ter que vencer, de você ter que provar, de você chegar nos ambientes, de você ter que mostrar realmente que Deus é com você, no sentido de prevalecer, né? Talvez muitas pessoas olhando, dizendo, né? Porque infelizmente existe isso. Vamos ver quanto tempo vai prevalecer, né? É uma mulher, agora está sozinha. Então eu tive essa barreira. E até Deus promover, como eu disse para vocês, se você estiver chegando agora, né, para assistir esse podcast, ou você tem a oportunidade de voltar e ele faz assistir inteiro, ou você, né, vai estar talvez aí acessando de outra forma, mas para você que chegou agora, quero dizer assim para você que eu vim agora para um segundo casamento, tá? Debaixo da palavra de Deus, a palavra do Senhor fala que aqueles, né, que pode se Glória a relacionar Deus. novamente no Senhor. Então, assim, aconteceu comigo de uma vez. Eu fui ali superando ali as minhas limitações espirituais, emocionais, porque nós somos
constituído de corpo, alma e espírito, né? Nossa alma são as nossas emoções. Então, não existe como eu falar assim, gente, eu vou dar uma receita para vocês. Eu superei só espiritualmente. Não, as nossas emoções, elas são abaladas. Isso é para mostrar que nós somos humanos, senão a gente ia querer tirar o lugar de Deus. Então, ali, emocionalmente, né, abalada, superando, precisei passar por algumas curas, é necessário isso, né? Até eu vencer tudo aquilo. Durante esse tempo, para me vencer, eu entreguei minha chamada, na época, né, para Deus, porque eu não tinha para que entreguei para Deus. Como se eu tivesse que convencer. Nossa, Senhor, eu não posso mais, tá bom? Quantas vezes talvez você já não pensou em fazer isso? Né? Mas o que o Senhor nos deu foi Ele, o nosso negócio, o meu negócio, o negócio da Bispo, o negócio do Nicolas, os irmãos que estão aqui acompanhando essa transmissão, esse podcast essa noite. Nosso negócio nunca foi com o homem, é para os homens, É para os... porque nós alcançamos, né? Mas nunca foi com homens, é com o Senhor, é Ele que me chamou. Então, muitas vezes eu fui para o monte, ele falou, Luzia, e eu fui assim, hoje eu vou convencer Deus que eu preciso parar. Nossa, hoje eu vou, Senhor. Que eu sei. Também já fiz isso. Não dá certo, já quero avisar. Não faça isso. Tenta. Não funciona, não perca tempo. E ali eu fui, sempre a resposta na presa, né? Fui eu que te chamei, fui eu que te escolhi, você vai prevalecer. Então ali eu fui superando, né? Entendendo que não tinha para onde fugir. Cada vez Deus honrando, Deus abrindo novos caminhos, novas portas. Né? Conheci o meu esposo hoje, e até conversei com a Bispo, ele tá em Ponta Grossa, tomando uma grande decisão na noite de hoje, né? Tá tomando uma grande decisão que nos impulsiona mais para o reino. E hoje eu estou casada há 15 anos, e para a honra e glória de Jesus, aquela mulher ou aquela líder que se sentia como uma árvore cortada, como alguém que não tinha mais expectativa, como alguém que naquele momento se sentia realmente assim, sem chão. O Senhor ele veio e a gente tá falando de Jó, né? E o Senhor veio e foi arrumando minha vida novamente, sabe? Hoje eu tenho um casamento edificado por glória de Jesus, né? Tenho, creio que logo você vovó, já tá dado o recado aí, né? No mundo espiritual também. E, então, assim, hoje eu tenho contemplado a obra do Senhor. Então, nesse tempo, a gente foi ali organizando o Ministério Comunhão Plena, como eu falei, o Senhor me deu esse nome, a Igreja Apostólica Comunhão Plena Renovação em Cristo. Renovação veio como uma revelação. Renovação em Cristo, Romanos 12:2. Não vos conformeis, mas transformai nossa mente. Enormemente. Então, a gente tem assim como slogan da igreja, Romanos 12:2, e foi dessa forma o Senhor deu uma visão, a gente ali organizou, fez a parte organizacional, legalizou, e estamos aí, há todos esses anos, fazendo a obra do Senhor, vendo como a bispa, né, eu devo muito a Deus, mas eu devo muito a essa amiga também, sabe? E eu quero, assim, ao vivo aqui, te agradecer, porque isso a gente carrega no coração, né? Com o passar dos anos, Deus nos promoveu, né, nessa responsabilidade, nesse título no mundo espiritual, um apostolado, a qual ela tem grande participação. Bispa Luzia tem grande participação. Deus a usou como instrumento na minha vida, né, para concretizar o projeto. Ela foi assim, um instrumento do Senhor, até hoje tem sido. Mas naquele momento, ela foi literalmente instrumento das mãos de Deus, né? Deus colocou ela e ela me mostrou os caminhos ali. Deus mostrou através dela os caminhos que nós iríamos percorrer. Deus já mostrou no meu coração o apostolado, bispo. Olha, Você acredita? poxa vida. E é tão forte isso que você tem falado. A gente, como que nós vemos a pessoa? Às vezes nós olhamos assim, vê uma pessoa tão calma, tão frágil, e não sabe as guerras, as lutas travadas. Mas tudo isso, apóstola, a gente vê que é realmente o que você falou, um caminho traçado, um propósito de Deus, né? Eu vim para cá
vim. Eu dormi lá em São Paulo e acordei aqui, de repente, nem tinha plano, nem projeto de fazer nada, eu só queria servir ao Senhor, sempre. E, de repente, conheci você nessa caminhada, ouvi tua vida, tua história, e ali eu pensei assim, aí, uma pessoa para a gente estar seguindo, porque eu não tinha igreja aqui, não tinha nada, né? E nunca te falei, né? E aí fiquei atrás, né? E vou, ia daqui e lá. Uma dificuldade que eu tinha antes também para chegar lá, mas eu ia. E nesse meio de tudo, né, do apostolado, né, eu já vim mesmo com a mente profeticamente voltada ao apostolado. Porque nós éramos, meu ministério lá era um ministério profético, né? Era um ministério, me fugiu apostólico. Isso, era um ministério apostólico. Então eu já vim. E quando cheguei aqui, não tinha isso muito, não. Não tinha como, sabe assim? Eu estou perdida nesse lugar, eu vou, não sei o que eu vou fazer, porque cada um tem o seu cantinho, né? Cada um cresce no seu cantinho, né? No seu jeitinho, na sua maneira. Todos nós somos de Jesus, independente da placa e do que faz. E aí foi quando eu te conheci. Então, eu sempre tive assim, é bom para você? Oferece. É bom para você? Dê também. Porque eu sempre digo aqui em quase todos os vídeos, Deus é muito coletivo. Então, tudo que a gente faz tem que ser por pessoas. Então, eu falei, eu vou aumentar aqui amigos que também seja lá, né, a bênção apostólica para mim ter a mesma conversa, porque o povo não entendia muito, eu não. Eu não entendi, mas não tinha, né, eu te cortei um pouquinho, mas hoje ela é uma apóstola e sempre o Senhor falava para mim, ela vai exercer aquilo que precisa nesta cidade, porque nós cremos muito na hierarquia. Não importa se ela é uma mulher ou se o outro é homem. Acho que a gente tem apóstolo aqui na cidade agora, né? Em Arapoti. Arapoti? Uhum. Bispos a gente... Bispo tem. Bispo temos. Bispo Célio, né? Uhum. Nosso querido Bispo Célio. Meu pai na fé. Deus, glória a Deus. Respeito muito. Eu Fiz uma também. observação aqui. Respeito muito. Eu também. Se alguém estiver nos assistindo aí de lá da Brasil, mostra para ele que ele é muito respeitado. E eu amo muito ele. Ele ajuda muito a gente. Ele é uma vez, tá? E então, a hierarquia. E a gente sabe muitas das vezes, apóstola, não mudando do roteiro, mas demônios, eles são territoriais. E a hierarquia, né? Eu vivi com a falecida apóstola Neuza Etió. Nossa, o que eu aprendi com ela foi tremendo. E ela até escreveu um livro, Deus Quer a Sua Cidade. E neste livro, quem puder, compra e leia, porque você vai entender os principados que tem na sua cidade, na nossa cidade. Então, isso é ser apóstola hoje para você. O que significa? Ainda bem que teve resistência, né? Porque tem gente que dá trabalho para Deus e eu fui. Hoje eu não sou mais, viu? Deixa eu... Já dei muito trabalho para Deus. Hoje chega, não dá para teimar mais, porque existe, né, a gente paga preço. Já te aconselho. Não teima com o Senhor, não, viu? O preço é alto. Melhor se sujeitar, entregar e fazer. É melhor obedecer do que sacrificar, Janispa. E eu orava, eu lembro que bem iniciado o ministério é muito sofrido para todos que iniciam o ministério. E eu lembro assim que eu fiquei 2 anos, e quem ia no círculo de oração era eu e o Espírito Santo, e o Espírito Santo, a parceria fechada. Ele não faltou nunca, acredita nisso? Aleluia. E ele estava lá.
todas terça-feiras, 9 da manhã. Olha, E lá, o Espírito Santo colocava uma oração profética na minha boca. E eu orava e eu clamava, eu falava assim, Senhor, até então era ministério comunhão plena só. O apostólico veio depois que o Senhor agregou, depois que o Senhor foi, né? mudando. Aham. E eu lembro assim que eu orava, nossa igreja era ali na Armando do Rio, na parte da alta cidade. E eu orava e eu falava assim, Senhor, eu quero ser como a igreja primitiva, como a igreja apostólica. Vai entendendo. O que o Espírito Aleluia. Santo faz. E eu amava, e eu chorava, e eu falava, Senhor, como os apóstolos, tá. E passou alguns anos, quando isso veio acontecer, eu lembro assim que eu estava no encontro com Deus, Deus me mostrou o santo. Deus, ele nunca vai te pecar de qualquer jeito. A palavra do Senhor fala assim, que Deus não faz nada sem avisar seus servos ou profetas. Verdade. O Senhor sempre vai usar um meio, o Senhor não vai te pegar de surpresa, não, gente. Ele é lindo. Ele respeita, ele é um cavaleiro. É Ele é um cavaleiro. verdade. Eu estava de encontro com Deus e veio, né? E eu lembro, assim, que na época, eu passei, assim, pra apóstola que me ungiu, eu falei, a gente tava, era tremendo. E a gente vai fazer encontro, né? Vamos fazer encontros, né? Assim. E aquele encontro E vamos. sobrenatural. E eu lembro, assim, que Deus me deu uma visão na hora da ministração do batismo com o Espírito Santo. E eu lembro, assim, que eu vi escrito, Luzia, Bispa Luzia, eu vi isso na parede, com letras gigantes, letras em forma dourada. Estava escrito apóstola, em cima de uma bispa que estava ministrando. E eu, no momento, não entendi. E eu, muito temerosa, porque a bispa Luzia falou sobre hierarquia. E eu falei, como que eu vou falar isso para apóstola? Quem sou eu? Na fila do pão? Para falar para uma mulher tão nojenta dessa, eu não posso falar isso não, Senhor. E eu fiquei relutando, mas não consegui, porque quando é de Deus, ele faz você, né? E eu chamei a apóstola, eu falei, apóstola, a bispa que ministrou na última ministração ali, eu não sei se a senhora está orando para pedir uma confirmação de Deus, mas eu vi em cima dela escrito apóstola. Eu lembro que a apóstola Miriam começou a rir muito de mim. E eu falei bobagem. Com muito temor. Né, Bispa Luzia? Com muito temor a gente chega às autoridades. Com muita reverência, respeito, sabe? Que são homens e mulheres que foram constituídos por Deus. Então eu sempre tive muito isso no meu coração. Esse respeito, essa reverência. A Bíblia diz, da honra quem tem honra. A gente sabe que para chegar naquele determinado lugar, teve preço, teve processo, teve as renúncias, né? Eu lembro que eu falei isso. Ô, Lu, me avisa uma hora aí, por favor, tá bom? Porque eu falei que o testemunho é longo, Nicolas. Não, pode Por ir. favor, Nicolas. Pode ir, tranquilo. E aí eu lembro assim que eu falei, né? E ela riu, e eu falei, acho que eu fiz bobagem. Mas fiquei quietinha, né? Agora já tá feito mesmo. Tá, beleza. E naquela mesma oportunidade, eu lembro que eu tenho uma foto guardadinha lá. Naquela mesma oportunidade, naquela noite eu fui anunciada e ela falou assim, minha filha, há mais de um ano oramos pela tua vida. Amém. Oramos pela tua vida e o Senhor mostrou para nós que você vai ser apóstola do Paraná. Aleluia. Especialmente de Jaguareiro. E Aleluia. é muito sério, né? Não foi uma coisa assim, ai, coisinha assim, de qualquer jeito, Não. vamos viver agora e pá. Não, foi orado um ano. Um ano. Antes dessa situação, nós estivemos na casa do apóstolo, lembra que você me levou? É. E lembra que foi meio divertido? Nós temos história, irmãos. Vocês acham que crente é triste? É engano seu, tá? Você precisa andar pros crentes certo. Se você tá numa vida de tristeza, meu amigo, eu quero dizer, muda a companhia. Porque com a gente é a diversão na certa, né? Sim. Porque a Bispa Luzia tem um lado que você talvez não conheça, não sei se ela já tem se apresentado assim no podcast, mas ela é uma bênção. Ela é a minha terapia, viu? Aí eu lembro assim que nós estávamos no Alphaville, lugar assim que eu nunca tinha pensado até então, né? A gente estava num lugar assim, realmente que Deus preparou. Numa conversa com o apóstolo, antes de tudo isso, dessa visão que eu tive, do encontro, a gente estava naquela conversa e eu conversei mais de 3 horas, porque eu gosto muito de conversar com pessoas que, né, têm conteúdo, que têm presença. Quem não gosta, né? E naquela conversa, o apóstolo mostrava uma cirurgia que ele tinha passado e uma experiência que ele tinha tido com Deus. E eu olhava e o Espírito Santo falava assim para mim, você vai ter isso.
Eu tinha cirurgia. Misericórdia, pai. O senhor falou, não, aquele tempo você vai ter, perdão. Aquele tempo você vai ter. E eu falava, eu não posso contar isso pra ninguém, porque eu vou falar que eu sou louca. Como que você da casa de um ungido? Ela só faltou falar. Eu falei, como que eu vou sair, Nicolas, da casa de um ungido, um pessoal com uma caminhada gigante? Nossa. Como que eu vou sair daqui e vou falar, você sabia que Deus... Tremendo, fiquei quietinha, guarda. Então, assim, o Senhor já anunciava. O Espírito Santo é assim. E aí eu fiquei com aquilo desse dia, desse anúncio que Deus tinha me mostrado. Então, já ia consolidando aquela verdade no nosso coração. Então, quando eu recebi aquele anúncio, eu lembro assim que a gente veio de São Paulo e a Bispo Luzia, ela veio contando piada santa, que é piada tem que ser santa. Ela veio contando piada santa de São Paulo aqui, não, vocês não têm noção. O povo veio rindo naquela van, se você nunca saiu com a Bispo Luzia, eu tenho que comento. De São Paulo aqui, você lembra? Eu não vou trazer nem a pastora Marta aqui, então. Não. Olha, então vai. A Luzia, a Bispa Luzia, veio rindo de São Paulo daqui, porque não era ela que estava no meu lugar, desesperada. Pensando, o que que eu vou fazer com isso, Senhor? E eu vi assim, como que eu vou chegar lá em casa e vou contar pra minha família? Como que eu vou chegar lá em casa? Senhor, vai na frente. Tava lá passeando lá, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando. Já tava assim, irmãos. Aí, gente, e ela lá, né? E eu sabia que ela sabia que eu tava mal, mas ela, né, tava me dando uma força. Ajudando, né? Ela não podia ficar mal junto comigo, porque saiba com quem anda, quando alguém tiver mal, você precisa estar meio segurar. Então, amigo de verdade é assim. E aí tá, né? E mais uma vez o desafio que o Bispo Luzias falou, o que significa, como que é hoje, né? Sim, Estar nessa função de tanta responsabilidade, porque a gente não se segura num título. Por causa do peso, a gente entende o que o Senhor nos confiou. sim. Porque a Bíblia diz que quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado. Então, eu vim assim, aquela viagem para mim foi, mano, foi um século, não chegava mais em casa. E com a notícia de que eu seria a primeira apóstola de Jaguariúna, eu sabia todos os rumores que dariam nos bastidores. A gente já sabia, porque o Espírito Santo nos prepara para não deixar nós nos machucar. Sim. Né? Então, assim, eu já, né, já entendi. Isso nunca foi problema para mim no sentido assim, ai, mas estão falando isso de mim. Fizeram isso com Jesus. Quem sou eu? Digo mais uma vez na fila do pão. Falo do mesmo jeito. Quem sou eu? Ai, vai se preocupar? Então já tem um conselho para quem está assistindo. Viu? Teu negócio é com Deus. É com Deus. Se você está na visão, bispo, do Senhor, descansa. É. Então, você imagina como que eu vim lutando de lá pra cá. Já tinha uma luta por ter o ministério feminino. Agora, apóstolo. Falei, meu Deus, o Senhor tá brincando comigo. Que piada é essa, Senhor? Mas, na verdade, meu coração já tinha sido avisado. É que nós somos relutantes. Então, eu fiquei por um tempo relutando. Até realmente entender o que estava acontecendo. Até o dia da unção. A Lucia estava junto, sempre me segurando. E ela dizia para mim, entenda quem você é no mundo espiritual, entenda quem você é no mundo espiritual. Então eu relutei por um tempo ainda ali, né, falando, ai, mas quem eu sou? Como assim? Mas o Senhor, ele foi ali fazendo com que o Espírito Santo ali foi ministrando ao nosso coração, todo o entendimento, a autoridade, a postura, porque é necessário. Você não pode só carregar o título, você tem que ter postura para exercer. Não é sobre um título, é sobre um posicionamento no mundo espiritual. Talvez Forte, muitos né? podem ser título É um posicionamento no mundo espiritual, forte. que vai determinar com que o céu se abre, com que as coisas aconteçam. Então, ali, o primeiro passo foi alterar o nome do ministério, a qual a gente mesmo tinha pedido para o Senhor. Né? Senhor, nos dê uma igreja apostólica, agora chegou o momento. Né?
alteramos, mudamos ali, né, a Igreja Apostólica Comunhão Plena Renovação em Cristo. E entendendo, como eu falei, no mundo espiritual, exercendo, determinando em batalhas espirituais pela hierarquia, como a Bispa Luzia falou. E estamos aqui, né, aprendendo, porque é um aprendizado constante, todos os dias, não nos apegando. Às vezes eu chego em algum lugar e as pessoas falam assim, porque infelizmente às vezes as pessoas não têm muito entendimento Sim, dessa hierarquia espiritual, como você mesmo disse, sim. né? Então às vezes a gente chega em algum lugar e as pessoas dizem assim, Bispa, como que eu te chamo? Missionária? Pastora? Apóstola? Eu falo assim, amado, me chame de serva. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que quiser ser maior, seja menor. Exato. Nós exercemos temos um título, Glória o a Senhor Deus. nos dá esse título, sim. Eu creio que por um peso maior de responsabilidade para exercer essa autoridade pela hierarquia. Mas o nosso comportamento deve ser o mesmo, seja o apóstolo, seja o bispo, seja o pastor, seja o diácono, seja o porteiro, seja o irmão que trabalha, independente, nós somos servos de Deus. Né? Então nós honramos diante do mundo espiritual, usamos isso no mundo espiritual pela autoridade liberada, mas eu entendo assim, então assim, eu nunca me apeguei, me sinto honrada pela escolha que Deus fez, mas não tem problema, sabe? Então talvez pela falta de entendimento, eu falo assim, eu não consigo te chamar de apóstolo, chama de pastor, mas não tem paz, fica em paz, e como eu disse, sou serva, eu tô aqui para servir, né? Para servir a igreja do Senhor. Estou aqui para servir a nossa cidade, que aprendemos a amar, né? Aprendemos a amar essa cidade. Essa cidade. Temos uma responsabilidade espiritual muito grande enquanto autoridades espirituais. E é isso, pessoal. Estamos aqui, independente de título. Então, hoje, para mim, representa hoje como é ser apóstolo, como é que é carregar esse título. Para mim, ser apóstolo continua o mesmo princípio do Evangelho do Reino. Servir. Glória a Deus. Amém. É isso. Que é maravilhoso, é bom escutar. A gente fica até sem saber o que perguntar, porque a gente gosta de ficar escutando, né? Mas para você que está em casa, para você que é da cidade de Jaguariaíva, não sabia? Agora você está sabendo. E ó, peço para você, curte o canal, compartilha, se inscreva lá. E comenta, né, Nicolas? Sim. Tem que Porque comentar. você comentando, o YouTube entende e manda para outras pessoas. Nosso objetivo não é ficar famoso ou ter milhões de seguidores, amém, seguindo também, né? Mas o nosso objetivo é levar a palavra. Nessa cadeira vai se sentar mais pessoas que a nossa cidade precisa conhecer. E às vezes a gente vê assim, correndo no dia a dia, nos stories, ali, é aqui, é para cá, mas precisa conhecer, sabe? Eu tenho certeza que você vai olhar para a apóstola diferente, porque não é fácil a vida dela, como não é fácil a minha. E tentar calçar o sapato dela para acompanhar, não dá, porque só serve para ela. Às vezes a gente não vai aguentar. Então, é melhor deixar Jesus conduzir. E eu louvo a Deus pela vida da apóstola, porque, graças a Deus, nunca houve uma mancha no seu Glória a Deus. testemunho com Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Então, vale a pena servir. E o que eu quero deixar para você que é uma mãe que é pastora agora, você que é uma esposa que é pastora, ou você que não tem esposo e Deus achou graça e você é uma pastora. Deus não erra e Deus não se engana, tá? Guarde sempre isso. Uma vez que Ele chamou, Ele chamou.
Então segue o caminho. Pede para o Senhor, tira as escamas dos meus olhos, tira de mim o que eu não consigo enxergar, me faça enxergar, e o que me atrapalha, tira de mim. Porque é assim, senão nós vamos ficar capengando o tempo inteiro e andando em círculos. E Deus quer nos subir de nível cada vez. Amém? Quer deixar uma palavra, um texto? Realmente, eu faço das palavras da psicologia, as minhas palavras, que você entenda, né, que quem te escolheu não erra, tá? Não olhe para as impossibilidades, não se sinta incapaz, até porque o negócio é com ele. Então, quem capacita é o Espírito Santo de Deus. Tenha uma vida na presença que o resto é com ele, não é com você. Só diga para o Senhor, eis-me aqui. Somente isso. Mas diga de coração, não diga de lábios. Diga com o teu coração aberto, lance a tua vida no altar de Cristo, diga, Senhor, eis-me aqui, que quem vai se responsabilizar pelo restante é Ele. Então, como ela disse, você, a mulher, tem essa chamada, o Senhor te capacita para você vencer todas as impossibilidades, todas as dificuldades que te cercam. E vamos lá, porque o Senhor conta, né, conosco, mulheres, homens, indiferente, né, não existe sexo diante de Deus, né, com relação a isso. Sim. Então, que você seja forte e corajosa. Como o título da minha Bíblia, ganhei essa Bíblia nova, que Deus. De um filho espiritual, quando eu estou indo viajar, então quero deixar para você, ó. Seja forte e corajosa em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Ame pessoas. Serve uns aos outros. E tudo que for seu, que o Senhor te dê na sua mão, seja para abençoar pessoas. Amém? Nicolas, é contigo agora. Eita glória! Que testemunho, que palavra! Só tenho a honrar o Senhor Jesus pela tua vida, porque, querendo ou não, a gente ouvindo as pessoas, a gente aprende sempre algo novo. Um viver que traz uma nova perspectiva de uma palavra viva e verdadeira. E realmente não tem como negar, o seu testemunho é maravilhoso. Aleluia. Maravilhoso ouvir, Glória. contemplar ao vivo aqui uma palavra de vida que o Senhor usou a sua vida para trazer aqui em meio a tudo isso falado. Só tenho a glorificar o nome dele. Obrigado de coração pela tua presença e pelas suas palavras. Amém. E é isso. Basicamente, as perguntas que eu ia fazer, a bispa literalmente fez. Então, eu não sei o que perguntar especificamente, mas só tenho a agradecer. Amém. Obrigado. Então, nós vamos encerrar por aqui. Já vamos deixando o nosso tchau, nossa paz. Que o Senhor te abençoe grandemente. Obrigado por nos assistir. Obrigado por compartilhar. E, apóstola, muito obrigada. Essa casa aqui é sua. Pode vir quando quiser. Traz uma galera aí para nós. Vamos fazer um ao vivo aqui, né? Vai ser bênção. Eu que te agradeço, bispo. Todo carinho dispensado para nós, para o nosso ministério, fica sempre presente lá, e eu brinco assim, eu dei favores para a Lu, eu preciso ir lá. A todos que estão aqui nessa noite, que Deus abençoe cada um, eu espero que eu possa ter contribuído um pouquinho para vocês que estão aqui e para você que está assistindo nessa noite. Meu muito obrigado, Deus abençoe a todos. Amém. Beijão. Shalom. Tchau, tchau.